Está feito. O herói conseguiu a vitória. Ele seguiu a trajetória do sol, atravessou o céu e o inferno, passou em todas as provas e realmente regressou. Esse momento assemelha-se ao arrebol. A escuridão desaparece e a alma emerge dos espaços escuros da noite a fim de entrar no país iluminado do destemor. Esta é a hora em que o monstro tem de libertar outra vez o herói que devorou. Aqui Jonas é cuspido em terra pela baleia. Aqui a serpente, por uma magia de Atena, sua ânima, tem de devolver o engolido argonauta Jasão. A carta do tarô mostra o herói visivelmente rejuvenescido, com frescor infantil, e com isso expressa a sensação de uma nova manhã revigorante depois de uma longa noite escura e repleta de perigos. Assim, como diz a história da criação do universo, na Bíblia, houve a tarde e houve a manhã, e foi o primeiro dia. Gênesis 1:5. Assim, a iniciação, a verdadeira jornada do herói, começou com a noite e encerra-se com a manhã. Quando o herói, nesse ponto, torna a surgir como uma criança. Isso deixa claro que o fruto da viagem é uma recém-encontrada simplicidade. Ela permite ao ser humano, que penetrou e estudou a enorme complexidade da realidade, chegar no final do caminho ao profundo conhecimento de que todas as grandes verdades são simples. Mas com isso, considerar toda tolice superficial como sabedoria profunda seria tão imprudente quanto a aceitação de que todo tolo é um sábio. Sobre isso diz Jung: o instinto humano sabe que toda grande verdade é simples, e por isso a pessoa fraca de instintos imagina que a grande verdade está em todas as simplificações baratas e superficiais. Ou, devido às suas decepções, cai no erro oposto, achando que a grande verdade tem de ser necessariamente escura e complicada. Na criança da Carta do Sol, reencontramos o bobo do início da história. Ele começou a viagem como um tolo, mas logo cresceu e tornou-se adulto, muito esperto e bastante empreendedor. Aqui, no final do caminho, ele se tornou humilde outra vez, simples e verdadeiramente maduro. Agora, ele é o sábio tolo ou ingênuo, como é chamado na história de Percival, que voltou à simplicidade. Assim, ele pode encontrar o castelo do Graal, que só é acessível àquele que tiver o coração puro. No início da história, Percival, como uma criança tola, chegou totalmente inconsciente a esse castelo. Porém, comportou-se de modo tolo e logo foi jogado para fora. Agora, no final da viagem, ele pode encontrá-lo novamente como um ingênuo puro e realizar o trabalho de salvação. Uma volta à simplicidade original também está no final da viagem do herói Siddhartha, tão bem contada por Hermann Hesse. Também ele esperou, no início, poder evitar os abismos da vida e encontrar iluminação no voo pelas alturas. Mas teve de aprender que não existem atalhos e que temos de nos aprofundar na vida para finalmente conseguirmos nos desapegar. No final do seu caminho, Siddhartha fala sobre si mesmo como se estivesse descrevendo o motivo desta carta do tarô. Bem, pensou ele, visto que perdi todas essas coisas transitórias, agora estou novamente sob o sol, como quando era criança. Nada é meu, não posso fazer nada, não aprendi nada. E algum tempo depois, consta que ele tornou a descer, e então ficou novamente vazio e nu, e bobo no mundo, mas não conseguiu entristecer-se por isso. Não, até teve um ataque de riso, riu dele mesmo, riu desse mundo todo louco. O rejuvenescimento do herói também é uma indicação de uma nova consciência do tempo, que ele conquistou ao banhar-se no poço da saúde. Carta à Estrela. O conhecimento das leis cósmicas permitiu que ele crescesse além do tempo de vida cronológico, tornou intemporal no melhor sentido. Mas ao contrário de Gilgamesh, ele teve êxito em trazer essa consciência de eternidade através do limiar, a lua.
Então ele se alegra com sua riqueza inesgotável de tempo, parecida com a que viveu quando era criança. Se anteriormente o tempo era uma quantidade da qual ele sempre tinha de menos, agora ele vive a sua qualidade. Em vez de correr atrás do tempo, com a esperança de viver bastante, agora ele sabe que o sentimento intemporal de um momento vivido com intensidade vale mais do que 1000 prazeres, e que, sobretudo, são as fases de grande ampliação de consciência que ficam na lembrança por mais tempo. O começo e o fim do caminho se assemelham, mas não são iguais. Isso já havia mostrado a mandala, cujos círculos interno e externo se correspondem, como o paraíso perdido ao ser novamente encontrado. Eles são parecidos, no entanto, não idênticos. Entre eles, existe uma longa e trabalhosa peregrinação repleta de desvios aparentes, dos quais não somos poupados. O grande astrólogo Oscar Adler fez uma bela alegoria sobre isso, ao comparar a viagem do ser humano pela vida com o rio africano Níger, um dos mais longos rios da Terra, embora nasça a poucos quilômetros do mar no qual deságua. Mas ele não pode alcançar o mar pelo caminho mais curto, porque existe uma montanha entre eles. Ele tem de fazer um desvio de 1000 quilômetros para alcançar seu objetivo que está tão perto. Para nossa razão que gradua tudo, esses desvios parecem bastante sem sentido. Ela gostaria muito mais de seguir o caminho reto. Não são poucas as pessoas que vêm a um aconselhamento com essa expectativa de saber por meio das cartas do tarô, do I Ching, do seu horóscopo ou de uma bola de cristal, por exemplo. Qual profissão devem tentar em seguida? Elas não visam conhecer por meio do oráculo o amplo espectro de possibilidades, mas querem um conselho limitado, taxativo, algo como: daqui a 2 anos você será um ferrador. Com essa profecia, o ego promete eficiência a si mesmo, em vez de continuar incubando a questão da escolha da profissão por mais tempo, ou de enviar solicitações sem esperança. Poderíamos, enquanto isso, fazer uma viagem pelo mundo, ou estudar um pouco os diferentes tipos e tamanhos de ferradura, a fim de nos prepararmos para nossa futura profissão. Isso seria perfeito se não houvesse a pata do cavalo. Não existe uma profissão pronta que baste buscar no dia X, do mesmo modo como não existe um relacionamento perfeito que cruze prontinho o nosso caminho. Para alcançarmos esses ou outros objetivos, temos de crescer, e disso fazem parte as incertezas, a dúvida da mesma forma que os recuos, como todos os desvios, trabalhosos e aparentemente desnecessários. Jung disse: o caminho certo para a totalidade consiste, infelizmente, em rodeios e em caminhos errados. É uma longuíssima via, não um caminho reto, mas uma linha sinuosa que une os opostos, que lembra o caduceu, um indicador de caminho, uma trilha em cujos entrelaçamentos labirínticos não faltam horrores. Dame Yola fez a mesma afirmação na História Sem Fim, de Michael Endes, quando diz a Bastian: você seguiu o caminho dos desejos, e ele nunca é reto. Você deu uma volta enorme, mas era o seu caminho. E você sabe por quê? Você é daqueles que só podem regressar quando encontram a fonte de onde jorra a água da vida. E este é o lugar secreto, fantasia. Mas para lá não existe nenhum caminho fácil. E depois de uma pequena pausa, ela acrescentou: todo caminho que leva para lá, no fim, é o certo. As cartas antigas do tarô nos mostram nesse ponto o motivo dos gêmeos. Ele representa a reconciliação de irmãos inimigos, a reconciliação da luz e da sombra. Agora que o herói percorreu os 2 mundos, que desenvolveu seu lado claro e resolveu seu lado escuro, pode ocorrer a reconciliação. Assim sendo, a tarefa decisiva no caminho feminino é cumprida nas cartas com 2 algarismos: a reconciliação do homem civilizado
com sua natureza animal, a reconciliação da consciência com os aspectos de sombra. Este tema foi visto logo no início na carta à força, que abre esse trecho do caminho, mas só depois da superação à morte e do desmoronamento dos limites à torre, que o eu teve de previamente construir para seu desenvolvimento. Pode ocorrer a reunião com os âmbitos separados e delimitados. A carta à temperança simboliza o primeiro passo para isso, no início da viagem pelo mar noturno, ao misturar fluidos antes separados. Agora que a noite acabou, surge a luz do novo dia. A união foi bem-sucedida e o ser humano tornou-se inteiro. O sol no final do caminho foi alcançado. Também existe um pressuposto decisivo para que o resultado dessa reconciliação seja bom. A tradição fala sobre a tensão desse encontro. Uma epopeia babilônica de 4.000 anos nos fala de Gilgamesh, o poderoso rei da cidade de Uruk, que encontrou o selvagem Enkidu. Os deuses haviam criado esse gigante para domar o despotismo de Gilgamesh. Em seu primeiro encontro, ambos logo começaram a lutar, a força civilizada do rei contra a ferocidade animalesca do gigante. Uma correlação com as duas figuras na carta à força. No fim da luta, Gilgamesh e Enkidu reconhecem que são igualmente fortes, fazem amizade e se irmanam. Juntos são invencíveis. Partem e vencem o grande inimigo do reino, o monstro Shumbaba. Também Percival, no fim da sua viagem, encontra seu meio-irmão Feirifis, o pai comum, Gamurete. O havia concebido com a negra Belakene no Oriente, motivo de Feirifis parecer mestiço. Percival lutou com ele, assim como nós lutamos com o estranho em nossa sombra. Mas aqui também acontece uma reconciliação dos irmãos, assim que eles reconhecem que são igualmente fortes. Pelo fato de não combater mais a sua sombra, mas ter reconhecido nela seu irmão, com o qual se reconcilia, Percival pôde então tornar-se o rei do Graal. Transposta para o âmbito da consciência, essa reconciliação significa também a superação da divisão dos opostos, com que a razão dividia a realidade. Nesse ponto, compreendemos porque Jean Gebser diz: aquilo que racionalmente parece um oposto é psiquicamente uma polaridade, em poder da qual não devemos cair enquanto a analisamos, mas que também não deve ser destruída por meio de um corte racional. O tarô une 3 cartas, o Sol 19, a Roda da Fortuna 10 e o Mago 1. Isso significa que a tarefa de vida, Roda da Fortuna, que o homem deve realizar, o Mago, é a reconciliação, o Sol, dos opostos, a reconciliação da luz e da sombra, da noite e da manhã, do bem e do mal, da civilização e do estado selvagem, do homem e da mulher, da vida e da morte. Quem percebe, ao mesmo tempo, sua sombra e sua luz, se vê pelos 2 lados, e assim chega ao meio. Palavras-chave para a carta ao Sol. Arquétipo, o dia, o arrebol. Tarefa, verdadeira reconciliação. Objetivo, novo nascimento, percepção sábia e humildade madura. Risco, elaboração de banalidades. Disposição íntima, despreocupação, vivência ensolarada, negligência, alegria de viver e leveza.